E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, mais um circuitinho misto aqui, associação de resistores, né, série paralelo. E a gente vai encontrar a queda de tensão e a corrente elétrica que passa por cada um dos resistores. Vamos lá? Bom, deixa eu ver, dois pontos aqui que eu consigo iniciar. Essas duas associações aqui desses resistores que estão em paralelo. E aí depois o próximo passo a gente redesenha e vê onde a gente pode fazer. Como o último resistor que eu dei o nome aqui foi R6, vamos chamar essa associação aqui de R7 e essa de R8. Bom, então o meu R7 vai ser 1 vezes o outro, 3 vezes 7, 21, dividido por 3 mais 7, que são 10. Então, o meu R7 é igual a 2,1 ohms. Depois, essa associação R8, 4 vezes 8, 32, 16, 32, isso. 32 dividido por 4 mais 8, que são 12. R8 igual, vou fazer aqui na calculadora. 32 dividido por 12, 2,66 ohms. Bom, e aí eu redesenho o circuito, né, para poder enxergar melhor como que eu vou resolver agora o próximo passo. Vamos lá, então. Tá, então, o circuitinho redesenhado. Então, essa associação aqui, né, dois resistores em paralelo, me deu o resultado desse único resistor aqui, R7. E esses dois aqui, essa associação também em paralelo, me deu o resultado desse aqui. E aí eu tenho 4 resistores em série. E aí basta a gente somar o valor de todos, né, como a gente já sabe. E aí o resultado vai ser 3 mais 2 mais 2,1 mais 2,666. 9,766. Desculpa. E aí a minha resistência equivalente, 9,766 ohms. Bom, segundo a fórmula de Ohm, vou subir aqui um pouquinho. Eu sei que V é igual a R vezes I. Eu já tenho o valor do R, que é 9,766. Eu já tenho o valor do V, que é 24 volts. Eu consigo achar a minha corrente elétrica. Basta eu passar esse R para cá dividindo, né? Ele está multiplicando, eu passo dividindo. E eu vou dividir o valor da tensão pelo valor da minha resistência. Então, 24 dividido por 9,766, eu tenho 2,45. Então, nesse circuito elétrico aqui, vamos redesenhar com o último resistor, só para a gente identificar melhor. Tá, então meu circuitinho redesenhado, e aí tá aqui o valor da minha resistência equivalente que eu achei, que é 9,766, minha fonte de alimentação, né, 24 volts. E aí quando eu dividi o valor da minha tensão, que é 24, por 9,766, eu encontrei aqui uma corrente elétrica de 2,45. Quer dizer que nesse circuito elétrico aqui, nesse circuito elétrico aqui, saindo do meu polo positivo, né? Aqui eu tenho o polo positivo e aqui o polo negativo. O polo positivo é representado pelo tracinho maior e o negativo pelo tracinho menor. Saindo do meu polo positivo em direção do meu polo negativo, eu tenho uma corrente de 2,45 amperes. E aí quando eu volto desse circuito para esse, só mais um detalhe. Como eu só tenho um único resistor nesse circuito aqui, os 24 volts que eu tenho da fonte, toda essa tensão está em cima do meu resistor, ou seja, em cima desse resistor eu tenho 24 volts também, que é toda a alimentação do circuito. Quando eu volto para o circuito anterior, eu tinha um resistor que se abre em 4 em paralelo. E aí o que a gente tem que lembrar? É uma característica dos circuitos em série. Como eu só tinha um caminho para minha corrente elétrica circular aqui, 2,45, nesse circuito eu continuo tendo só um caminho para minha corrente elétrica circular. Então eu continuo tendo uma corrente de 2,45
45 amperes, no mesmo sentido, né? Do meu positivo em sentido do meu negativo. Então, cada um desses resistores passa por eles uma corrente de 2,45 amperes. Se eu tenho a corrente que passa por cada um deles, eu consigo achar a queda de tensão da fonte. Quanto de 24 volts fica em cima desse resistor, quanto da minha fonte fica em cima desse e desse. Então, a gente vai encontrar agora o V, vamos começar por aqui, o VR6, VR7, VR3 e VR8. O meu VR6, conforme a fórmula aqui que a gente consegue ver, basta eu multiplicar o valor da resistência vezes o valor da intensidade da minha corrente elétrica. Então, 3, que é o R6, né, 3 ohms, vezes 2,45, que é a intensidade da minha corrente elétrica. Já eu faço essa multiplicação aqui. E o meu VR7 é igual a 2,1 vezes a mesma intensidade da corrente elétrica, já que todos eles circula por eles essa corrente elétrica. O meu VR3, 2 ohms, vezes 2,45, e o meu VR8, 2,666, vezes 2,45. Então, vamos fazer essa multiplicação aqui de todos ao mesmo tempo. Então, 3 vezes 2,45, eu tenho 7,35 volts. O meu VR7, 2,1 vezes 2,45, 5,145. Aqui 2, acho que vai dar 4,90, 2 vezes 2,45, isso 4,9. E aqui 2,666 vezes 2,45, 6,53 volts. Então, colocando esses números aqui, em cima do meu R6, eu tenho 7,35. Em cima do meu R7, eu tenho 5,14. Em cima do meu R3, eu tenho 4,9. E em cima do meu R8, eu tenho 6,53. Bom, se eu somar esses valores aqui, vamos somar 7,35 mais 5,14 mais 4,9 mais 6,53. Tá lá, 23,92. Aqui eu tinha 24 volts, né? No meu somatório deu 23,92. Isso é por causa das casas decimais que a gente vai desconsiderando, né? A gente vai perdendo. Mas eu consigo ver que eu aproximei o valor da fonte, quer dizer que as minhas contas estão certas até aqui. Bom, nesse circuito, como eu já sei a corrente que passa por todos os resistores, já consegui achar a queda de tensão, ou seja, do valor da minha fonte, que era 24 volts, eu já consegui achar quanto ficou em cima de cada resistor, né? 7,35 no R6, 5,14 no R7, 4,9 no R3, 6,53 no R8, e aí se eu somar todas essas tensões aqui, elas têm que ser o mesmo valor da fonte. E aí eu volto para o meu circuito anterior. Deixa eu só apagar aqui rapidinho. Bom, quando eu volto para o meu circuito principal aqui, né, que é o primeiro, o meu... Cadê? Não, esse aqui é uma associação. Esse aqui, o R3. O R3 está aqui 2 ohms. Quando eu volto aqui, ele se mantém o mesmo valor, ou seja, ele não está associado a mais nada. Então, esses valores que eu encontrei aqui, 4,9 volts, eles já se mantêm para cá, para esse resistor. Já é o valor final dele mesmo. 4,9 volts e passa por esse resistor uma corrente de 2,45 amperes. Mesma coisa aqui para o meu R6, né? A mesma corrente, 2,45. E a queda de tensão dele, 7,35. Já o meu resistor R7, na verdade ele é uma associação do resistor R1 com R2. E aí o que eu tenho que perceber daqui? Quando eu saio desse único resistor, que era uma associação, mas na verdade ele é uma associação de dois em
paralelo, eu tenho que entender, eu tenho que lembrar, né, que esse valor de tensão, 5,14, ele vai se manter para os dois resistores. Se eu estivesse voltando nesse resistor e fosse uma associação em série, aí o meu valor de corrente ia se manter. Sempre uma grandeza se mantém e a outra vai se dividir dependendo do valor da resistência. Nesse caso, como o resistor que eu estou analisando agora, que é o R7, quando eu volto, ele é uma associação de dois resistores em paralelo, eu tenho que lembrar que a minha tensão se mantém. Ou seja, nesse resistor eu tinha 5,14 volts. Quando eu volto para a associação que gerou esse resistor, eles continuam recebendo a mesma tensão, que é 5,14 volts. Então, 5,14 e 5,14. Já a minha resistência que passava por ele, que era 2,45 amperes, ela vai se dividir. Quando ela está vindo aqui nesse ramo, né? Aqui na verdade é uma malha, mas quando ela está vindo aqui, ela se mantém o mesmo valor, 2,45. Quando ela chega aqui, ela encontra um nó. E aí ela já não tem mais só um caminho para ela seguir. Ela tem um caminho aqui por baixo e um caminho por cima. Por isso que ela vai se dividir. E aí como que eu encontro essa corrente elétrica? Se eu analisar aqui a minha letra I, basta eu passar esse R que está multiplicando o I para cada igualdade. E aí como ele está multiplicando, ele passa para cada igualdade dividindo. Então eu vou dividir o valor da minha tensão pelo valor da resistência, que eu vou encontrar o valor da minha corrente elétrica. Então vamos lá. Vamos colocar aqui na fórmula, né? Vamos encontrar então agora o IR1 e o IR2. Opa, perdão. IR1 e IR2. Basta eu dividir o valor da minha tensão pelo valor da resistência. O valor da tensão dos dois, 5,14. 5,14 dividido pelo valor da resistência de cada um. O meu R1 vale 3 e o meu R2 vale 7. Então vamos lá. 5,14 dividido por 3 dá 1,71. Vou colocar 3 casas decimais. E 5,14 dividido por 7. 0,734 amperes. E aí, se eu somar os dois valores, né, 1,713 mais 0,734, 2,44. Eu me aproximo do valor aqui, né, que era 2,45 amperes. Isso por causa das casas decimais que a gente desconsidera. Mas então, no meu resistor R1, aqui em cima, eu tenho uma corrente elétrica de 1,71. 1,71 amperes. Já no meu resistor R2, eu tenho uma corrente de, tá aqui embaixo, 0,73. 0,73. Então ela estava vindo aqui com 2,45 de intensidade. Quando ela chega nesse nó, ela se divide. E aí, um resistor tem resistência 3 e o outro tem resistência 7. Obviamente, o que tem resistência 7, a resistência dele é maior em relação ao de 3. Nesse resistor, como a resistência é maior, passa uma corrente menor, porque elas são grandezas inversamente proporcionais, né? A resistência com a corrente elétrica. Quanto mais resistência elétrica, menos corrente elétrica vai passar. Bom, quando eu volto então para a associação do meu R8, é a mesma coisa. Eu tenho uma corrente elétrica de 2,45 que passa por todos esses resistores, né? E eu tenho aqui, achei uma queda de tensão de 6,53 volts. Como eu estou voltando e era uma associação em paralelo, se mantém o valor da tensão, 6,53 volts. Então, em cima desse resistor, 6,53 volts. E em cima desse resistor também 6,53 volts. Se manteve o valor da minha tensão, obviamente o valor da minha corrente elétrica vai se dividir. Mesma coisa aqui, né? Se a gente for pensar aqui em cima, ó, eu tenho essa corrente elétrica aqui. Quando ela está vindo aqui de 2,45 amperes, quando ela chega aqui, ela se divide.
Aí depois ela volta, se junta novamente, né? Volta a ser os 2,45 amperes, passa por esse resistor. Quando ela chega aqui, ela tem de novo mais 2 caminhos para seguir. E aí ela vai se dividir, dependendo do valor de resistência de cada resistor. Depois, na hora que ela chega aqui, ela vai se juntar de novo e voltar a ser a corrente total, que é 2,45. Né? Bem intuitivo. Então, vamos encontrar agora o IR4, a corrente que passa no resistor R4, e o IR5, que é a corrente que passa no R5. Então, IR4 e o meu IR5. Mesma coisa, eu vou dividir o valor da minha tensão pelo valor da minha resistência. Então, tá aqui o valor da minha tensão, 6,53. Para os dois resistores, né? Dividido. O meu R4, o valor de resistência é 4. E o meu R5, o valor de resistência é 8. Então, vamos fazer essa conta. 6,53 dividido por 4, e aí eu vou ter uma corrente de 1,63, vou colocar mais uma casa decimal, e 6,53 dividido por 8, 0,816, ou 816 miliamperes, né? Muito bem, então, no meu resistor R4, eu tenho uma corrente de 1,63. E no meu resistor R5 eu tenho uma corrente de 0,81 amperes. E aí, se eu somar as duas resistências, né? Desculpa, as duas correntes elétricas, 1,63 mais 0,81, eu encontro novamente, né, próximo aos meus 2,45, que é a intensidade da minha corrente total, né? Bom, pessoal, é isso. Circuitinho mais básico hoje. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, por favor. E vejo vocês no próximo vídeo, então. Um abraço, até mais.